Educação pública nesse momento pós-pandêmico no Brasil tem um enorme desafio. Ela não estava indo muito bem antes da pandemia, havia enormes desafios de evasão, de aprendizagem, de alfabetização, várias questões. Durante a pandemia, a gente viveu um misto. Por um lado, muitas coisas se transformaram, os professores experimentaram outras práticas, as secretarias foram desafiadas a se reinventar, mas também foi um momento muito ruim. O isolamento social, né, afastou as crianças e os adolescentes e jovens do ambiente escolar. Muitos deles enfrentaram barreiras digitais, por exemplo, que os impediram de acompanhar igualmente, né, o acesso à educação. Essa educação que vem agora, ela tem que resolver problemas de um passado que já se acumulam historicamente, mas ela precisa ter aprendido com as novas práticas. Ela não pode voltar ao que era, ela tem que ser uma educação diferente, tá? Que consiga equacionar as coisas que acabaram de acontecer e que são novas, com o enfrentamento a problemas que a gente já conhece há muito tempo. Eu acho que o Brasil tem um grande desafio, que é a sala de aula. Como é que a sala de aula está? O que acontece na sala de aula? Que aponta para uma necessidade que a gente tem muito grande de transformar a cultura pedagógica, de mudar profundamente as práticas de aprendizagem, tá? De maneira que elas sejam mais engajadoras para professores e para estudantes e também que elas façam mais sentido na vida das pessoas, tá? Nós estamos diante de uma situação muito difícil de explicar para quem se preocupa com a educação, não só pública, mas principalmente a educação pública, que após 12 anos de escolaridade obrigatória, às vezes um estudante formou um conhecimento muito pequeno em relação ao que ele deveria ter aprendido, né? E mais do que isso, ele não entende muito bem o que ele vai fazer com aquilo dali para frente, tá? Nós vivemos uma situação, por exemplo, em que hoje adolescentes de 12, 13, 14 anos de idade estão chegando aos anos finais do ensino fundamental em condições muito rudimentares de alfabetização. Essa é uma questão gravíssima, tá? Que nós precisamos enfrentar. O próprio segundo segmento aí do ensino fundamental é algo que precisa ser completamente revisitado, reinventado mesmo. Como é que acontece isso? Com esse monte de disciplinas, professores, como é que fica o horário escolar? Ele precisa ser ampliado para uma escola de tempo integral? Que outras atividades, percursos educacionais podem ser propostas aí e que ajudem, né, esse jovem, esse adolescente a se entender melhor com a educação. Existem também as questões que envolvem tecnologia. É quase obrigatório falar disso hoje, não é mais possível pensar que a gente vai ter uma educação de qualidade para todos se a gente não equacionar questões que têm a ver com tecnologia, tá? E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando da apropriação, por um lado, de equipamentos, né, recursos que têm a ver com aparatos tecnológicos, então equipamentos, mas a gente está falando muito também do mundo software, ou seja, é preciso aprender sobre como funciona o universo da programação, dos percursos de software. É uma matriz de pensamento, é um paradigma, tá? Todos nós vivemos numa cultura digital. Então, assim, entender como ela funciona, saber lidar com as linguagens que estão aí presentes e estudar por meio destas linguagens e por meio desses aparatos, não tem como mais se desviar disso. E nesse sentido, o país, a formação de professores, a educação midiática das famílias e dos estudantes, tudo isso está atrasado. A Fundação Roberto Marinho trabalha com a educação desde que ela surgiu, há 45 anos, tá? E ela, uma das suas pedras fundadoras é exatamente uma aula na TV, um livro na banca, telecurso, né? Então o telecurso é uma coisa muito conhecida no Brasil. Lá no início ele já trazia uma preocupação da Fundação de tentar desenvolver e oferecer soluções educacionais para aquela parte da população que vai sendo excluída do direito à educação. Então hoje no Brasil nós temos 11 milhões de analfabetos,
22 milhões de pessoas que não terminaram o ensino fundamental e 52 milhões de pessoas que não terminaram o ensino médio. A população brasileira, portanto, tem 85 milhões de brasileiros excluídos da educação, tá? Ao passo que a população escolar é de cerca de 47 milhões de pessoas. Então, o que a gente faz com esses 85 milhões de pessoas? A gente precisa olhar para eles e entender que eles têm direito a completar a sua educação, a se qualificar ou se requalificar para o trabalho, por exemplo, nesse mundo digital. Então a gente se dedica muito a olhar para estas pessoas, tá? Trabalhar com a educação de jovens e adultos, com o que se chama aceleração de aprendizagem, com a oferta de soluções como a Coliga, que é uma escola digital de economia criativa, com o canal Futura, que é uma solução de comunicação e de defesa da educação no Brasil. Então a Fundação trabalha nestes campos.